Sabe, o ambiente, e eu e você, nós nos espelhamos em muitos homens que vieram antes de nós, nos espelhamos em muitos moveres que vieram antes de nós. Nós temos muitos sonhos e expectativas de coisas que vieram antes. Certamente você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa. Certamente você já ouviu falar das experiências de Elias. Certamente você já ouviu falar do coração de adorador de Davi. Certamente você já ouviu falar do nível de intimidade que Adão desfrutou de Deus. É certo que você já ouviu falar do avivamento do país de Gales e de tantas coisas. Você me pergunta: Dênio, o que tinha em comum em todo o avivamento de Deus? O que tem em comum? É certo que se você é líder de célula e não frutifica, é certo que se você lidera alguma coisa e ela não flui, é certo que se a sua casa não é bem liderada, se não há sacerdócio. Você conhece alguém que deu certo? Você conhece alguém que experimentou o mover de Deus? Sim ou não? Você conhece algum lugar que houve fluir de Deus? E a pergunta é a seguinte: o que flui nos lugares onde há mover de Deus, que não flui aonde não há mover de Deus? Sabe o que flui lá no país de Gales? Sabe o que fluiu na Rua Azusa? Sabe o que flui na célula que multiplica? Sabe o que flui na família que vive debaixo da bênção de Deus? O que flui é o mover de liberdade do Espírito Santo. Sabe, é o mover de liberalidade do Espírito Santo. É o mover aonde o homem diminui e o Espírito Santo tem a total liberdade para fazer. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a dar liberdade ao Espírito Santo para fazer? Você tem essa disposição nessa noite? Sabe, e todos os moveres de Deus, nós percebemos que não tem como ter mover de Deus com gente natural. Não tem como ter mover de Deus com gente que está esperando dia e hora marcada. Não tem como ter mover de Deus com gente que não consegue fazer entregas novas. Não tem como ter mover de Deus com gente que não está aberta para fluir de uma maneira nova. Não existe mover onde não há liberdade. Por isso o mover está associado com a liberdade. O mover anda associado à liberdade. Por isso vira para quem está do seu lado e fala: dá liberdade. Porque o mover vem como consequência da sua liberdade. Sabe, e todos esses homens que estão escritos na Bíblia, na verdade, eu acredito que todas as histórias que até hoje foram documentadas, elas não vieram para produzir em nós um senso de que jamais poderíamos alcançar aquilo. Sabe, eu não sei você, mas quando eu ouço falar de Enoque, que foi tão amado pela presença de Deus, que Deus mandou buscá-lo, Deus mandou buscar Enoque, porque Deus o amou com profunda paixão, que quis tê-lo para si. E aí nós lemos isso, e normalmente o nosso sentimento é de indiferença, é de acreditar que faz parte de uma história. Mas sabe, a minha oração todos os dias é de que Deus deixa eu escrever um bilhete e deixar escrito nele: aqui estava um homem que foi embora essa madrugada, porque tamanha a paixão de Deus que ele mandou vir me buscar. Mas nós olhamos e achamos que não é possível, que é impossível ter as mesmas experiências, o mesmo mover, o mesmo fluir. Sabe, irmãos, na Rua Azusa, William Seymour era o pregador e o púlpito era um caixote. E sabe como aconteciam as reuniões? Este homem deitado atrás do púlpito, e ele passava horas e horas deitado atrás do púlpito, e as pessoas entravam para o culto e elas recebiam do mover de Deus. E de tempos em tempos, a história dele diz que de 2 em 2 horas, de grandes em grandes tempos, ele se levantava, ele não precisava pregar, porque havia um mover sobrenatural de Deus. Sabe por que havia mover sobrenatural de Deus? Porque havia fluir de liberdade no meio da igreja. E aí a história dele diz que então
tempos em tempos, William Seymour se levantava e ele dizia algumas palavras para a igreja. E normalmente a palavra que ele dizia é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus, 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 enchei-vos do Espírito Santo. E aí eu fiquei me perguntando, por que depois que ele dizia isso, ele era embriagado e voltava para trás do caixote e ficava deitado? Sabe por quê? Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele mesmo disse que Ele te guiaria em toda a verdade, ao pleno conhecimento do coração de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: irmão, tudo que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olha bem no fundo dos olhos desse irmão e fala: irmão, tudo que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas sabe por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, há um fluir de liberdade, e aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E a Bíblia diz em Atos que eles receberam desse mover. Mas sabe por quê? Eles eram homens livres. E uns pulavam, outros dançavam, outros cantavam. Mas sabe qual é o fato? Não interessa se nessa noite você vai pular, se você vai babar, se você vai dançar, se você vai gritar. Sabe o que interessa? É que eles levantavam e não eram mais os mesmos homens. O irmão aqui disse no início, Pedro, numa primeira pregação, nas duas primeiras pregações de Pedro, 8.000 conversões. Sabe por quê? Porque um pescador iletrado, cheio do Espírito Santo, ele cai babando e levanta um homem cheio de autoridade, vida. Sabe, mas esse fluir, esse mover de Deus, ele vem para abrir caminhos para nós. Ele vem para mostrar para mim e para você que é possível sim. Um jovem hoje, que talvez é um jovem simples, que mora numa casa simples, num lugar simples, é possível que esse jovem se levante para transformar a história de uma nação inteira. É possível que um homem que tenha vivido no pecado e que tenha conhecido das profundezas do pecado, é possível sim que um homem como esse, sendo cheio do Espírito Santo, ele possa ser levantado para ser um homem santo e consagrado a Deus. Mas Moisés, para mim, ele é o símbolo de um homem que se apaixonou pela glória de Deus. Moisés na Bíblia, ele é demonstrado como um fanático pela glória de Deus. É certo que se Moisés estivesse numa vigília como essa, você pode ter certeza, ele já estaria fazendo uma coisa que ele nunca fez, para receber daquilo que ele nunca recebeu. A vida de Moisés é marcada por isso. E Moisés tem a oportunidade então de receber de Deus o Pentateuco. E Moisés começa a escrever Gênesis. Acredita-se que a autoria de Gênesis foi de Moisés. E Moisés começa a escrever. E Moisés, quando escreve Gênesis, ele tem algumas impressões, mas a primeira impressão que ele tem é do tamanho da grandeza de Deus. Moisés começa a escrever Gênesis, e logo no início, Deus dá para ele: no princípio, criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma, o Espírito pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja. Sabe a primeira experiência que Moisés tem? Ele percebe a grandeza de Deus. A primeira experiência que Moisés tem é de perceber o tamanho e a dimensão do poder de Deus, é de perceber o tamanho daquilo que ele estava envolvido.
é de perceber a grandeza, a soberania, o poder, a autoridade. E quando Deus dava isso para Moisés, Deus estava mostrando para ele que ele era o Criador de todas as coisas, e como Criador de todas as coisas, ele tinha o poder e o governo sobre todas as coisas, quer estejam nos céus, quer estejam na terra, e quer estejam debaixo da terra. Deus estava dizendo para ele: Moisés, o governo é totalmente meu. Mas ao mesmo tempo que Deus demonstra a Moisés um trono inabalável, eu achei fantástico, os irmãos nos agregam tanto, e esses dias o irmão veio falar disso para mim, eu falei fantástico, e fiquei meditando sobre isso. Ao mesmo tempo que Deus demonstra a Moisés um trono inabalável, aonde há um Senhor supremo, que governa todas as coisas, e que por meio da palavra dele, todas as coisas são feitas, e que por meio do liberar de uma palavra, da junção do Espírito com a palavra, a primeira coisa que Moisés percebe é a grandeza e a autoridade de Deus. Mas Moisés também percebe que esse trono é intocável. Moisés também percebe que ninguém poderia se assemelhar a ele, que ninguém poderia beber dessa mesma glória. Moisés também percebe que o trono, ele era tão grandioso e magnífico, que nenhum homem poderia ousar a beber dessa glória. Moisés percebe e contempla a glória de Deus. E eu não sei você, mas as minhas experiências de contemplação de glória de Deus, muitas delas me trazem temor e medo, porque a glória de Deus é poderosa. Mas Moisés então ele percebe que no mesmo lugar que há um trono inabalável, aonde há um Deus que não há antecessor e não haverá sucessor, não tem ninguém antes e nem vai aparecer ninguém depois, Moisés percebe que esse trono também é intocável. E a Bíblia diz que houve um que desejou ser igual a Deus. Ele disse: eu subirei às mais altas nuvens. E ele desejou usurpar da glória de Deus, desejou usurpar do trono de Deus. E a Bíblia diz que Lúcifer, que era um anjo de luz, ele é amaldiçoado. Moisés percebe também que no lugar desse trono de poder, que no lugar desse trono de glória, que no mesmo lugar que estava estabelecido um trono de governo, que havia poder sobre todas as coisas, que no mesmo lugar que havia um trono de governo, que tinha o poder para reger e trazer ordem ao universo, ele também percebeu que era um trono intocável. E Lúcifer tenta usurpar, tenta ser semelhante a Deus, tenta ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ele é amaldiçoado por Deus porque desejou isso. Mas Moisés continua escrevendo com revelações da parte de Deus. Mas Gênesis vai discorrendo. E a Bíblia disse que um dia Deus teve um plano. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele autoridade. E aí Deus cria então agora o homem. E Moisés continua nas revelações, mas agora ele percebe que Lúcifer tenta usurpar o trono de Deus, porque desejou de maneira incoerente a glória de Deus, desejou ser mais do que Deus, ter mais glória do que Deus. Mas agora Deus cria o homem, e Deus diz: eu estou criando o homem para que ele tenha da mesma glória que eu tenho. Sabe, eu não sei você, mas eu acho que isso deixa o inferno enlouquecido, quando olha para você. E eu te disse, o irmão estava compartilhando isso comigo, e eu estava meditando. Quando o inferno olha para você, a glória que eles não puderam ter, Deus liberou sobre a sua vida, para que te fizesse semelhante a quem Ele é.
E agora mais que isso, Ele vem fazer do homem a sua habitação, a sua morada. E a Bíblia diz que o homem que se une a Deus, ele torna-se um só espírito com Deus. Então Moisés entendia o peso e a importância da glória de Deus. Moisés entendia que aquela glória que ele havia contemplado do Deus Todo-Poderoso, Supremo e Intocável, aquela glória agora podia ser do homem, de que o homem poderia desfrutar da glória de Deus, de que o homem poderia perceber a mesma glória, de que o homem poderia desfrutar da mesma realidade, da mesma glória e da mesma autoridade. Então Moisés se torna um homem apaixonado pela glória de Deus. Mas sabe o que Moisés percebe? Que para que haja manifestação da glória de Deus, era necessário um local propício para o liberar do fluir da glória de Deus. Sabe, havia dois lugares onde a glória de Deus fluía. Havia dois lugares onde Moisés estava, que o mover de Deus era liberado. O primeiro deles, a Bíblia diz que diante de toda a nação, Moisés pegava a sua tenda e ele se afastava do arraial. E a Bíblia diz que ele montava a sua tenda, porque ele sabia o valor que havia na glória de Deus. E à medida que ele bebia da glória de Deus, ele se tornava parecido com quem Deus é. Então ele, no meio de toda a nação, a Bíblia diz que ele saía no meio de toda a nação e armava a sua tenda. E a Bíblia diz que depois que ele armava a sua tenda, uma nuvem de glória enchia a sua tenda, e ele era tocado de maneira sobrenatural pela nuvem de glória. Sabe o que isso quer dizer? Que se você quer a glória de Deus, você vai ter que armar a tenda. Se você quer a glória de Deus, você vai ter que construir o ambiente para que ela venha. Quando a tenda estava armada, então a Bíblia diz que descia a nuvem. E a Bíblia diz que toda a nação tinha medo, mas de que Josué, ele ficava até o final, percebendo a glória de Deus. Sabe, mas a tenda aponta para algo humano, algo que eu e você temos que fazer, algo que eu e você temos que construir. Sabe, mas havia um outro lugar onde se manifestava a glória de Deus. Deus dizia para ele: Moisés, sobe o monte. Moisés era um velho de mais de 80 anos de idade. E Deus dizia para ele: Moisés, sai do seu lugar e sobe o monte, porque lá em cima eu vou compartilhar algo com você. Sabe por quê? Porque se Moisés não subisse o monte, não havia mover de Deus. Para haver mover de Deus, ele precisava de subir o monte. Quantos desejam a glória de Deus aqui? E nós contemplamos a glória de Deus não porque Deus precisa. Nós não contemplamos a glória de Deus e não nos aprofundamos nela, não porque há necessidade em Deus, mas porque à medida que o contemplamos, vamos nos tornando parecidos com quem Ele é. À medida que o contemplamos, vamos nos tornando tal como Ele é. Mas havia um segredo. Moisés, quando subia o monte, e a glória o encontrava lá em cima, e Moisés era um homem que se tornou apaixonado pela glória, porque ele sabia que o algo mais precioso, e que o homem tinha sido criado como uma resposta de Deus, para ser um recipiente da glória de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala: você nasceu para carregar a glória
Moisés entendeu que esse era o centro da vida de um homem, era carregar a glória, era perceber a glória, era viver debaixo da glória. Mas Moisés também percebeu algo, que todas as vezes que Deus chamava ele, e ele subia o monte, a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, que ele havia se encontrado com a glória de Deus, havia algo que acontecia. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, e o povo não conseguia enxergá-lo, tamanha era a glória de Deus sobre ele. Sabe qual é a questão? Quantos aqui desejam a glória de Deus? Não, quantos aqui desejam a glória de Deus? Mas sabe, a glória de Deus, ela está em cima do monte. A glória de Deus, ela está dentro da tenda. Sabe o que isso quer dizer? É que eu e você construímos um ambiente propício para que haja glória de Deus. E quando você recebe da glória de Deus, é te dado a imagem, a semelhança e a autoridade de quem Deus é. Sabe, eu não sei se você consegue perceber isso. Eu não sei se você consegue desfrutar dessa realidade. Está ali o irmão que compartilhou comigo essa realidade. Você se torna a medida de quem Deus é. E o mundo espiritual como olha para você? O diabo olha para você, só que agora não é mais você. Você tem toda a autoridade daquele trono que ele não pôde tocar um dia. Agora toda essa autoridade está sobre você, e você também não pode ser tocado, porque a autoridade que está no trono também está em mim. A autoridade que mora no trono também está em mim. Eu recebi da mesma autoridade de Deus. Eu recebi da mesma autoridade. Mas sabe qual é a questão? Para que haja essa glória e essa autoridade, nós o contemplamos, e à medida que o contemplamos, nós nos transformamos tal qual Ele é. Mas deixa eu dizer, a contemplação está em um dos dois lugares: ou dentro da tenda, ou em cima do monte. Sabe, nessa noite, eu sinto que o ambiente não é nem de pregação, mas vamos construir aqui um ambiente de subir o monte e armar a tenda para que a glória venha. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado. Feche os seus olhos onde você está. Sabe, nessa noite, por que nós carecemos da glória de Deus? Por que como radicais carecemos da glória de Deus? Porque o homem cheio da glória de Deus, ele ganha a mesma autoridade que existe no trono de Deus. E o trono de Deus é inabalável.
quando recebemos dessa glória, nos tornamos como Ele é. Quantos aqui querem ser como Ele é? Sabe, em Atos, a igreja começou a se reunir. Mas sabe para que a igreja se reunia? Para subir a montanha junto, para armar a tenda junto. A igreja se reunia para criar um ambiente de manifestação de glória de Deus. A igreja se reunia para subir a montanha junto e para chegar lá em cima e perceber e desfrutar e beber dessa glória. Sabe, e a Bíblia diz que a igreja de Atos, ela se reunia, mas havia um que presidia a reunião. E quem liderava a reunião era o Espírito Santo. E a Bíblia diz que cerca de 120 homens, eles clamavam por essa autoridade. Quem são os homens que são usados por Deus? São aqueles que têm a mesma autoridade do trono de Deus. Então eles entenderam a realidade da glória de Deus. Eles entenderam que era preciso subir a montanha e armar a tenda para que houvesse glória de Deus. Mas a Bíblia diz que havia um espírito na igreja de persistência até que a glória viesse. Sabe, quando eu te digo de subir a montanha, eu não sei o que você imagina, mas subir a montanha aponta para algo que é dificultoso, para algo que exige esforço. Quantos aqui querem glória de Deus? Quantos aqui estão dispostos a subir a montanha nessa noite? Você tem coragem de subir a montanha nessa noite? Sabe, de ir a um lugar que você ainda não foi? Sabe, de armar a sua tenda até que a glória de Deus venha, até que o mover sobrenatural de Deus venha, sabe, até que algo sobrenatural aconteça com você. Sabe o que eu percebo nessa noite? É que nós vamos orar, mas de que o Espírito Santo de Deus vai tomar esse lugar. Sabe, Ele vai te dar as mãos e você vai subir a montanha junto com Ele, e lá em cima você vai se deparar com a glória de Deus. E deixa eu te dizer mais, quando você se deparar com a glória de Deus, quando você desce, as pessoas não conseguem olhar no seu rosto, porque é a fluir da glória de Deus. Feche os seus olhos onde você está. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Feche os seus olhos com as mãos dadas com quem está com você, com seus olhos fechados. Espírito de Deus, feche os seus olhos. Sabe, deixa o Espírito da liberdade. Feche os seus olhos. Eu vejo a luz, quero entrar. Eu quero ver tua glória. Feche os seus olhos. Como Moisés. Há muitas pessoas que vão ter experiências agora. Luzes, relâmpagos, como sons de trovão, sons de trovão. Hey! Eu não temerei, não, não,
encontro a glória. Se você tem fome de subir a montanha, vai saindo do seu lugar. Não fique aí. Saia do seu lugar. Venha para frente. Se você tem fome, saia do seu lugar. Vem vindo. Se você tem fome, vai saindo. Não fique aí. Vem vindo. Se você tem fome, sabe, se você tem fome disso, não fique aí no seu lugar. Sai do seu lugar e vem pra frente. Se você tem desejo da glória, não fique aí no seu lugar. Sabe, a geração que Deus quer levantar é uma geração de liberdade, que ama a glória. É uma geração apaixonada pela glória. E Moisés chegou a ser tão apaixonado pela glória de Deus, que ele diz: Deus, eu quero ver tal como tu és. Eu quero te ver face a face. Sabe, se essa é a sua fome, erga suas mãos no seu lugar. Se esse é o seu desejo nessa noite, há muitos aqui que terão visões e experiências sobrenaturais. Ele falou: Deus, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Sabe o que Moisés estava dizendo? Deus, eu quero ir ao lugar mais profundo. Eu quero sair do nível que eu estou. Eu quero ir ao lugar mais profundo. Sabe, para os lugares mais profundos, Deus propõe para ele: Moisés, lugares mais profundos são 40 dias de monte, são 40 dias de montanha. Sabe, o crente que foi nos lugares mais profundos, ele não para, ele não desiste. Pelo contrário, ele sacode os lugares que ele está. O crente que foi mais profundo, ele é cheio dos dons do Espírito Santo. Ele profetiza, ele libera a palavra de conhecimento, ele tem discernimento de espírito, ele tem fluir. O crente que é cheio do Espírito Santo, no meio das adversidades, ele não abre mão, ele persevera, porque ele é cheio do Espírito Santo. Sabe aonde tem um crente cheio do Espírito Santo? Tem liberar sobrenatural de Deus. E eu te falo, nós estamos no ano da explosão, e Deus vai chamar na nossa geração muitos homens e mulheres que possuem tanta glória de Deus, que o rosto deles, que o lugar onde eles estão, eles iluminarão os lugares onde eles chegarem, e haverá tanta glória que as pessoas temerão o mover de Deus, o fluir e a unção de Deus. Sabe, mas eu quero te perguntar, se nessa noite você tem coragem de armar a sua tenda, que você quer a glória de Deus, eu sei, disso eu sei, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você tem coragem de preparar o ambiente, é se você tem coragem de armar a tenda, é se você tem coragem de subir a montanha. Sabe por que muita gente não sobe a montanha?
Porque ele fala: não, mas e se eu subir a montanha e Deus não estiver lá? Sabe, deixa eu falar, larga a sua incredulidade. É certo que se você preparar o ambiente, se você estiver lá, Ele virá ao seu encontro. Sabe, eu quero saber quantos estão dispostos a subir a montanha nessa noite. Se você está disposto a subir a montanha, eu quero que você erga as suas mãos, você feche os seus olhos. Você não pode ser racional, você não pode ser preso a você mesmo. Só por isso vai abandonando a sua mentalidade natural, vai abandonando o seu homem natural. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos. Enchei-vos, enchei-vos. Olha aqui, erga suas mãos. Você fala: Daniel, eu desejo mover de Deus. O que é que eu preciso fazer? Vamos subir a montanha. Vamos fazer o que não fizemos até hoje. Vamos entregar o que não entregamos. A glória de Deus está no lugar da entrega. Por isso erga suas mãos bem alto. Nós vamos clamar por isso. Glória, 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 glória. Vem com tua glória, glória, glória. Feche os seus olhos, declare isso. Vem com tua glória, 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 glória. Vem com tua glória, 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 glória. Vem com tua glória, 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 glória. Vem. Vai subindo a sua montanha. Glória, 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 glória. Vai se entregando. Vai entregando o seu coração. Seca lá, vai Deus. Libera da tua glória, libera da condição. Chega lá, vai show. Libera do fluir da tua glória, do mover do teu espírito. Vem, glória, vem, vem, vem. Vai. Me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória. Irmãos, nós vamos criar um ambiente de oração nesse lugar. Um ambiente onde a liberação do fluir do Espírito Santo de Deus no nosso meio.